Olha, se você me permite, eu vou começar dizendo que eu não gosto da comparação com a corrida, né? Dá sempre uma ideia de que você tem uma competição, o que é ruim. Uhum. Inclusive, nesse final de semana, escrevi uma crítica ao The Economist, porque eles utilizaram justamente esta alegoria da corrida, né? E desde o início deste pandemônio que se fez em forma de pandemia, eu venho insistindo que não é uma oportunidade, o que a gente tem é um grande desafio. Nós aqui estamos envolvidos em diversas possibilidades, e estamos como parte da equipe de trabalho do professor Jorge Khalil, da USP, na vacina dele que utiliza os virus-like proteins, né, os VLPs, e devemos estar envolvidos aí em pelo menos 2, se não 5 das outras vacinas como um sítio estratégico. Quase com certeza estaremos envolvidos na vacina do Butantan, é muito possível que estejamos envolvidos na vacina da Unifesp, mas ainda há 2 ou 3 outras vacinas que é possível que nós estejamos envolvidos como um centro participante, aí não, diferente da vacina do professor Jorge Khalil, aí não como um proponente, mas sim como um centro participante recrutador de pacientes. Olha, assim como todas as outras, há hoje mais de 140 vacinas, ou candidatas a vacinas registradas, né? Você tem estágios variados, você tem, como eu falei, essas 4 ou 5 das quais nós devemos participar já dos estudos clínicos, e você tem outras que ainda estão numa fase anterior, que é a fase de ensaios pré-clínicos ou o início da fase de ensaios de segurança de fase 1. Né? Novamente com números acima de 100 candidatos diferentes, em 4 ou 5 grupos, depende de como é que você divide isso daí. Você tem uma possibilidade muito ampla de diversas coisas acontecendo e acontecendo em tempos diferentes. Então vamos ver como é que essas coisas se balançam. É muito provável que num determinado momento, ou não sei se é muito provável, mas é provável que num determinado momento a gente descubra que uma vacina não funciona para todo mundo, então você vai ter 2 ou 3 vacinas, talvez até 4 vacinas que sejam necessárias para complementar a proteção contra o vírus em toda a população humana, que é uma população muito diversa, né? Olha, toda vez que você fala de avanço científico, é bom você fazer parte dele. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito, quem sempre fala, disseram já que era do Gauss, mas eu chequei, não é do Gauss, quem sempre fala isso é meu professor de matemática financeira, o professor Jair da Silva Seixas. Ele diz assim: os números não mentem, mas os mentirosos usam números. Né? Então, como qualquer outra coisa, você pode olhar para isto do jeito que você quiser. Né? Então você pode olhar e falar assim: não, o Brasil não está produzindo a vacina, o que não é verdade, como eu falei, tem a vacina do professor Jorge Khalil, tem a vacina do Ricardo Gazinelli, então tem várias iniciativas nacionais de produzir uma vacina. Né? Você pode olhar para essas vacinas internacionais e falar: estão usando os brasileiros de cobaia. E eu prefiro não ver dessa maneira. Eu admito este pensamento, porque como cientista eu gosto muito de admitir pensamentos diferentes do meu, mas é importante que nós façamos parte. Né? Da mesma maneira que é importante que nós façamos parte de estudos clínicos em câncer, em outras doenças infecciosas, em doenças cardíacas, doenças endócrinas, porque a hora que você faz parte das equipes que adquiriram o dado, você é parte da geração do conhecimento e você tem mais responsabilidade sobre ele. Né? Então você tem um entendimento de primeira mão de como essas coisas funcionam, você tem o poder de entender o seu próprio dado, porque, novamente, vamos olhar qualquer estudo. Né? O estudo tem 30 mil pacientes incluídos. Né? Só Deus sabe como os pacientes que você não incluiu foram incluídos. Né? Então você tem o poder, vamos pegar, por exemplo, esses 2 mil da vacina de Oxford no Brasil. Né? Estes 2 mil nós temos como controlar a qualidade do dado, a qualidade da escolha do paciente. Então, as pessoas envolvidas nessa vacina vão ter em primeira mão um dado que é
puríssimo do ponto de vista científico, porque elas conhecem todas as variáveis. O dado que foi coletado em outro país, por mais que tenha um comitê de monitorização, não foi você que coletou, né? Então, participar tem este valor de estar com os pés molhados, né? Porque com o pé molhado você sabe quão fria a água é, né? De olhar a careta que o cara faz quando ele entra na piscina, você não tem muita certeza, né? Então é muito importante, eu vejo essas participações todas como muito importantes. Como toda pesquisa, elas têm risco. Pesquisa é inerentemente uma atividade de risco, né? O pesquisador é um fulano que é um insatisfeito com o status quo e ele toma risco para descobrir alguma coisa nova, né? Na pesquisa com seres humanos, você toma risco com um grande parceiro, que é o participante. Por isso que os aspectos éticos têm que ser preservados e têm que ser cuidados de uma maneira muito, muito séria. Mas é muito importante que o Brasil participe. Olha, eu não gosto muito de previsão. O cérebro humano tem grande dificuldade com incerteza. E de novo, como médico cientista, eu entendo esta dificuldade com incerteza. Mas previsões são difíceis. Algumas vacinas parecem induzir imunidade, com grande qualidade. Se esta é a imunidade que nós precisamos para abater este vírus morfético, vai demorar algum tempo para a gente saber, né? Como eu falei no começo, é possível que você, com uma vacina só, não resolva o problema, porque você vai ter pessoas que vão responder bem a uma vacina, mas haverá outras que talvez precisem de um outro tipo de vacina. Este vírus é um vírus complexo, cuja imunidade contra ele ainda não foi bem entendida, porque nós fomos pegos de calças curtas, então agora estão saindo realmente os primeiros estudos. Ontem saiu um estudo belíssimo sobre imunidade de células T, ontem, é mais. Belíssimo sobre imunidade de células T nas pessoas que são imunes, né? Não os resistentes, os imunes, ou seja, que adquiriram a doença, mas não tiveram a forma grave ou não tiveram nada. Então tem uma série de nuances aí para as quais nós não temos resposta, né? O que é que nós sabemos? Que olhando as vacinas que estão aí já prontas, em fase 2, fase 3, até dezembro é muito provável que nós tenhamos os estudos encerrados. Os estudos encerrados do ponto de vista de ter recrutado todos os pacientes e vacinado todo mundo. Quanto tempo vai demorar para você chegar num ponto onde você pode dizer esta vacina é protetora ou não? Depende de uma série de fatores. Depende da efetividade real da vacina, depende, como eu falei, dela acertar o tipo de imunidade que nós precisamos, porque o que se mede ordinariamente é a produção de anticorpo neutralizante. E talvez isso não seja suficiente para tomar conta deste vírus. Talvez, não se sabe, estamos olhando isso ainda. E depois, depende da própria pandemia, né? Nós sofremos disso aqui no Brasil, nós temos uma vacina de dengue no Brasil muito interessante e que sofreu para ser testada em fase 3, porque como a epidemia de dengue diminuiu, você fica com dificuldade de fazer a análise estatística apropriada, porque se o cara que vacinou e o cara que não vacinou não pegaram, isto pode ser efeito da proteção ou pode ser efeito simplesmente da diminuição da infecção. E a gente está vendo uma diminuição de número de infectados já aqui em São Paulo, que deve se seguir pelo resto do país mais cedo ou mais tarde. Então, todas essas questões, elas levam a uma imprevisibilidade de quando você vai poder dizer, olha, esta vacina funciona de verdade. Eu acho que até o final do ano nós vamos ter recrutado todo mundo, e vai ter análise, vai ter anticorpo, e vai ter todos esses trecos, mas dizer que a vacina é uma vacina bona fide, aí eu acho que vai demorar um pouquinho mais.